Como eu falei para vocês, então, hoje eu vou tentar chegar a uma ideia mais precisa a respeito do que vem a ser complexidade. Como eu falei para vocês, se você for a literatura, forem ver as pessoas que estão escrevendo sobre isso, vocês vão encontrar uma certa diversidade. Essa abordagem, ela tem origem na biologia, depois apareceu na física, por exemplo, da física do Prigogine, tá certo? Aparece esse termo que aconteceu na física do Prigogine, aparece uma outra ramo da física que um físico que descobriu o laser, que é o Hermann Hacking. São grupos em torno de um cientista, pesquisador. Esse termo aparece bastante na filosofia do Edgar Morin. Mais recentemente, ela aparece muito ligado a um instituto nos Estados Unidos chamado Instituto Santa Fé, que foi criado a partir do laboratório de Los Alamos, que é o laboratório que fez a bomba atômica, que dizem que é o laboratório que tem a maior capacidade computacional do mundo, e físicos, biólogos, matemáticos, e depois incluíram economistas, etc., acharam que havia uma necessidade de investigar essa temática, certo? E foi criado o Instituto Santa Fé com esse objetivo. Certo? Então, se você olhar a literatura europeia e norte-americana, especialmente, você vai ver uma diversidade muito grande. Então, eu comecei a estudar isso, e aí fui batendo cabeça. E o que eu vou apresentar hoje é um resultado de muitos anos de pesquisa nessa área, uma tentativa de vamos dizer assim, mapear esse assunto, ver se é possível achar um conceito, ou não achar um conceito de complexidade, etc. Eu vou começar falando um pouco do dicionário, sabe o que o dicionário diz sobre isso. Eu vou passar para a visão predominante na literatura, é uma visão mais descritiva, e no terceiro momento eu vou discutir a questão do conceito. E aí nós vamos encontrar, na minha pesquisa, eu consegui distinguir 3 conceitos diferentes de complexidade. E um conceito está ligado a uma espécie de extensão que é interna à própria ciência moderna, que é uma extensão vamos dizer assim, do atomismo, do mecanicismo. Há um outro conceito de complexidade ligado aos sistemas orgânicos, digamos assim, e há um conceito de complexidade ligado ao pensamento dialético. Então, eu vou chegar no final, vou tentar mostrar esses 3 conceitos, tá certo? E eles vão estar assentados no que eu vou chamar de abstração concreta. Certo? E vou explicar mais à frente o que é abstração concreta, e vou dizer que a abstração o conceito, necessariamente, ele requer uma definição de abstração concreta. Então, cada uma dessas 3 linhas terá um elemento central necessário para definir complexidade em cada um dessas 3 vertentes, 3 ramos do pensamento. Vou começar pelo preconceito. Em geral, quando a gente fala na nossa temática, a primeira ideia que aparece na
cabeça das pessoas é que é uma coisa confusa, uma coisa vaga, tá certo? E que de alguma forma designa algo que está fora do racional, certo? Esse é um preconceito que tem fundamento do pensamento moderno, tá certo? Da ciência moderna, que busca, não que ela não reconheça a existência da complexidade, mas seja no mundo orgânico, seja no mundo inorgânico, seja no mundo social. Mas ela diz assim, não, a ciência, né, visa explicar as coisas complexas de um modo simples. Então a ideia da simplicidade, né, inclusive tem um valor estético, né, se apresentar, por exemplo, as leis da mecânica são pequenos, são 3 leis, uma coisa assim bem sintética que explica uma quantidade enorme de fenômenos. Isso é uma ideia da ciência moderna que é um pouco desafiada quando alguém fala em que há uma ciência da complexidade, né? Então, por isso, não é que a primeira reação a esse tema que o próprio tema é complexo, ele é vago, ele e que, portanto, não está no âmbito do racional. Uma motivação para pensar isso é se há uma mudança profunda na concepção de ciência ligada à ideia de complexidade, né? Se há até a emergência de uma nova forma de racionalidade. Não vou, ao final dessa aula, mesmo até agora, não tenho uma certeza sobre isso, sabe? Aparentemente há uma enorme ampliação do campo da ciência, sabe? Isso aí não se trata de simplesmente uma opinião, sabe? Há desenvolvimentos, tá certo? Digamos assim, nos diferentes campos científicos que parece justificar essa ideia. A própria criação do Instituto Santa Fé nos Estados Unidos, certo? Indica que há essa possibilidade, tá certo? Não é à toa que foi criada, tá certo, por vários prêmios Nobel, não um prêmio Nobel de Economia, que o prêmio Nobel de Economia é uma coisa viesada, tá certo? Que se escolhe necessariamente o pensamento de centro e de direita, tá certo? Não, no caso da física, da química, o prêmio Nobel tem seriedade da medicina, etc. Então, são gente de extrema qualidade, matemáticos, etc., que ganharam prêmios na matemática. Então, existe algo indicativo, tá certo, de que quando se entra nesse tema, se está de fato na possibilidade de uma mudança mais profunda na ciência. Bom, então o que é complexidade? Então, um começo, que é um começo que muitas pessoas utilizam em muitos assuntos, é começar pelo dicionário. Sabe o que o dicionário diz a respeito do termo complexidade? É uma palavra que vem do latim, complexus, certo? E desde lá do latim é associado a dois significados básicos, que é composto e complicado. Certo? Cada um desses significados tem uma certa dimensão, um certo aspecto do que é complexidade. Então, primeiro, uma delas está associada à natureza da coisa, e a outra está associada, que é a palavra composto, né? E outra está associado à questão da compreensão ou da apreensão desse objeto. Certo? Então, o primeiro deles de cima é o termo composto e de baixo é o complicado. Então, no termo composto surge essa ideia. Complexo é que tem partes, possivelmente muitas, e elas são conectadas entre si ou são entretecidas. Certo? Ou seja, a ideia de complexidade é a ideia de uma coisa que é bem intrincada. Certo? Intrincada que existem muitas partes e que essas partes estão conectadas de muitas maneiras, tá certo? E de alguma forma elas interagem,
aí, nesse tudo, então, o dicionário nos traz essa ideia do entretecido, do extremamente conectado, de alguma maneira. E o outro lado do dicionário, está na frase de baixo, é o complexo que se mostra difícil de entender ou de explicar, que contém inúmeros aspectos. Esse também está no dicionário. E veja que aí ela está relacionado não ao objeto em si, mas à nossa dificuldade de aprender e de explicar e de compreender esse objeto. Mais do lado do sujeito, vamos dizer assim, e não do lado do objeto. Então, o dicionário nos dá esses dois sentidos que de alguma forma, eles participam da ideia de complexidade. Depois da exposição final, vai aparecer um outro sentido, sabe, que fica também que o dicionário não registra, mas que de alguma forma vai estar associado à ideia de complexidade. Não uma ideia de complexidade simplesmente do que está, mas aí considerando certos processos. Tá? Então a complexidade vai aparecer com aquilo que se transforma, que se produz a si mesmo, ou seja, que ora é uma coisa, mas logo vem a ser outra, do seu próprio desenvolvimento. Sabe? Uma coisa que tem, por exemplo, se eu pensar na sociedade, por exemplo, a sociedade é claramente alguma coisa que está se transformando, que está modificando, tá certo? E que a sociedade é que produz a sociedade, tá certo? Se nós pensarmos na vida, nos seres vivos, os seres vivos também são vivos porque eles se produzem a si mesmos, tá certo? E eles nascem, vivem, morrem, tem um ciclo, toda essa ideia, tá certo? De compreender essas processualidades é um problema do pensamento desde lá dos gregos, evidentemente, e continua sendo um problema, né? E também está associado à ideia de alguma coisa que tem felicidade. Então, eu vou primeiro, né, tentar entender o que é sistema complexo. Como eu estou usando a palavra complexidade mais para designar, digamos, o conceito, e o sistema complexo para designar o objeto, digamos assim. Né? Então, agora vamos ver o que é, quando a gente examina a literatura, o que os textos apresentam como um sistema complexo. O que é um sistema complexo de acordo com a literatura. Então, se apresenta aí uma série de características, sabe? Uma série de características que são associadas ao sistema complexo. A primeira delas falar um pouquinho de cada uma delas. Sistemas complexos, eles possuem um grande número de componentes. Às vezes esses componentes são simples, às vezes o componente também é complexo. Se nós pensarmos um pouco no campo da ciência, né, existe na física, né, um campo da ciência que trata um objeto que tem não apenas um grande número de componentes, mas tem um número estratosférico é um número absurdo de componentes, certo? Que é a chamada mecânica estatística. Né? O que é mecânica estatística? Como é que você vai estudar, por exemplo, as moléculas de um gás dentro de uma garrafa? Quantas moléculas existem? Sei lá, 10 a 10. São números absurdos. Tá certo? Por outro lado, existe o simples, por exemplo, o sistema solar, por exemplo. Sabe? Que tem, o sistema solar foi estudado com pares, né? O Sol e mais um planeta. Certo? Então se resolveu o problema de entender o sistema solar por partes. Certo? Então o sistema complexo em geral não é nem o sistema solar, certo? E nem as moléculas dentro de uma garrafa. Quer dizer, existe um grande número de partes, certo? Cujo entendimento precisa ser feito não de uma maneira puramente estatística. Porque como você estuda um objeto que tem uma quantidade absurda de partes, como as moléculas de gás, por exemplo, se usa usando estatística. Certo? Então, por isso que na física tem essa área que é a mecânica estatística.
Mas aí no sistema complexo, então, tem um número que não é nem muito pouco, nem absurdo de coisas. Uma segunda característica é que esses componentes, essas partes, elas interagem dinamicamente. Ou seja, as partes elas estão interagindo constantemente, certo? Elas estão interagindo. Vocês vejam, vocês pensam, por exemplo, o que é exemplos de o que se pode chamar de sistema complexo? Por exemplo, os mercados, tá certo? Se aponta também como exemplo de sistema complexo o próprio cérebro, tá certo? Você sabe que o cérebro tem 10 bilhões de neurônios, cada neurônio tem, sei lá, 2.000, 3.000 conexões com os outros neurônios, tá certo? E esse sistema está sempre interagindo, né? Tá certo? Então, essa ideia de interação faz parte do conceito de sistema complexo. Eles são dinâmicos porque está sempre acontecendo, sempre indo para frente, certo? Bom, a terceira característica é que as interações não são sempre iguais, certo? Elas são variadas e ricas. Há muitas interações. As partes, no sistema complexo, elas interagem, tá certo? Estão sempre interagindo, e essas interações são de muitas espécies, certo? São eventualmente centenas, milhares de modos pelas quais interagem. Por exemplo, a ideia do cérebro, que cada neurônio tem conexão com 2.000, 3.000 neurônios, é uma ideia de que a interação de cada neurônio, tá certo, com os outros neurônios envolve uma variedade enorme de possibilidades. Tá certo? A mesma coisa no caso do sistema econômico. Tá certo? Você veja, você olha um sistema econômico real, tá certo? Você vê que em um certo lugar tem padaria, tem barbearia, tem sei lá, supermercado, tem milhares de produtos circulando, tem milhares de pessoas circulando, comprando, vendendo. Então as formas da interação são bastante variadas. Então essa é a ideia, faz parte da descrição do sistema complexo. A outra seguinte diz que as interações são não lineares. E aqui tem uma coisa importante. Se diz aí, tá certo? Você está falando agora da relação de causa e efeito. Quando o efeito é proporcional à causa, se costuma dizer, certo, que há linearidade na relação causa e efeito. Quando uma pequena causa, você tem o caso em que uma pequena causa produz um grande efeito, e tem o caso em que uma grande causa produz um pequeno efeito. Certo? Então esses dois casos são ditos não lineares. Certo? Em economia, isso é chamado de rendimentos crescentes e rendimentos decrescentes. Em física, eles chamam isso de processo de realimentação positiva, não é? É quando pequenas causas, né, criam um efeito maior. Não é? E, por exemplo, o tópico seguinte, tá certo? Então você tem, os processos são não lineares. E essa não linearidade, ela tem importância, tem extraordinária importância na compreensão do sistema complexo. A outra característica é que não há conexões diretas entre elementos distantes, ou seja, as conexões são próximas. Certo? Não há. Outra ideia do sistema complexo é que ela não tem um centro de comando do sistema como um todo. Eu nunca estudei isso, mas eu li, sabe, de autores que tratam desse assunto. Eles dizem, por exemplo, que houve uma mudança radical na compreensão do funcionamento do cérebro. Se achava, num certo momento, que o cérebro tinha um centro de comando, certo, que regulava o cérebro como um todo. Depois se modificou e se passou a pensar que o cérebro não funciona assim. Ele funciona descentralizadamente, por meio de interações descentralizadas. Então, você veja que a própria imagem física do cérebro, que talvez seja o sistema mais complexo existente, tá certo? As conexões dos neurônios
com seus neurônios são locais. Certo? E por meio de interações locais se cria uma interação que acaba sendo global, né? De alguma forma, cada neurônio se liga com o outro, mas não diretamente, indiretamente por meio de outros neurônios. Então, conectando com a ideia de interações não lineares, certo? Existem processos de realimentação. O processo de realimentação é, digamos, grosso modo, a causa tem o efeito realimenta a causa. Certo? Então, quando você tem, por exemplo, processo de realimentação negativa, certo? Que se chama rendimentos decrescentes em economia, você tem um processo que tende para um determinado equilíbrio, para um determinado ponto. Certo? Quando você tem processos que têm realimentação positiva, certo? Ou se chama rendimentos crescentes em economia, você tem processos explosivos. Você tem uma pequena causa, tem um efeito, esse efeito retorna influenciando a causa, mas como ele é maior, então você tem um processo que é explosivo. Tá certo? Então, os sistemas complexos admitem a possibilidade de realimentação positiva e de comportamentos explosivos. Certo? Na verdade, se considera que interações não lineares com realimentação negativa são aqueles processos que tendem à estabilidade, certo? Que produzem coisas que permanecem por um tempo longo. Aqueles processos que têm realimentação positiva são os processos explosivos, mas são muito importantes na natureza porque são aqueles processos que produzem as grandes transformações. Eles produzem transformações. Às vezes produzem grandes desastres. Um exemplo de processo com realimentação positiva, tá certo? É a história do crescimento dos gafanhotos, tá certo? Lá no Mato Grosso, naquela região que é Bom, Cerrado? Não é no Cerrado? Não, no Mato Grosso, naquela região que é alagada. Pantanal. Que tem lá uma população de gafanhoto que tem os seus predadores, tá certo? Mas de certo momento há um desequilíbrio ecológico e os gafanhotos começam a crescer. Como o crescimento populacional ele tem realimentação positiva, todo o crescimento populacional, tá certo? O que acontece? Em um certo momento os gafanhotos desesperados, querendo comer, eles voam, tá certo? E aquilo um excita o outro e produz aquelas nuvens de gafanhotos que às vezes atravessam todo o Brasil e vão cair tudo no mar. Sabe? Alguns vão caindo, morrendo, são milhares, milhões. É um processo de realimentação positiva, porque o crescimento populacional é um processo de realimentação positiva e ele, nesse caso, ele produz uma grande desastre. Mas existem processos de realimentação positivas que produzem transformações. O novo, às vezes, aparece porque tem um processo de realimentação positiva. Enquanto os processos de realimentação negativa são aqueles que tendem à estabilidade. Certo? E a economia, por exemplo, a economia clássica, ela tem claramente uma preferência por pensar o sistema econômico como meio de realimentação negativa, ou seja, de rendimentos decrescentes, de tal maneira que os processos tendem à estabilidade. Sabe, por exemplo, da teoria econômica, se tiver realimentação positiva, o mercado vai ter uma firma só, certo? Acaba uma comendo todas as. Bom, uma outra característica do sistema complexo é que eles são abertos, ou seja, eles interagem com o seu exterior, tanto do ponto de vista energético como do ponto de vista informacional. Eles trocam informação com o exterior. Não são processos fechados. Não são, aliás, o sistema fechado em geral, é uma idealização, certo? Porque mesmo o sistema solar, né, que é pensado na física como um sistema fechado, que as interações externas podem ser desprezadas, na verdade não é, certo? Na verdade não é.
Às vezes a gente ouve a história de meteoritos que de repente podem entrar na área do sistema solar e eventualmente causar problema até para a existência humana na Terra. Outra característica dos sistemas complexos é que eles operam fora do equilíbrio, né? Ou longe do equilíbrio quando esse equilíbrio existe. Certo? Em casos em que não se pode nem determinar exatamente a existência do equilíbrio. Então são processos inerentemente dinâmicos. Certo? Então a dinâmica é uma preocupação de quem estuda o sistema complexo. Aí, a outra característica é que tem muitas partes. As partes têm interações complicadas. São muitas partes. Está sempre em processo, sempre em movimento. Sabe? Então, o sistema complexo ele nunca reproduz exatamente um percurso que ele fez anteriormente. Então, a ideia de que a história, aí não é história no sentido de ciência social, no sentido de que o transcurso, vamos dizer assim, o transcurso do processo importa. Né? Se você quer entender por que o sistema complexo está num determinado estado, num certo momento, é preciso observar o que aconteceu nos momentos antecedentes. Aí tem uma conceituação complementar, diz que as partes do sistema não têm acesso a toda a informação gerada no sistema como um todo. Isso é uma complementação da ideia de que o sistema complexo ele opera descentralizadamente. A informação que é necessária, certo, para a operação de alguns elementos, né, ela não está acessível para todos os elementos. Quando a gente pensa em mercado, isso é uma ideia muito clara. Certo? Por exemplo, se você pensa em barbeiro, por exemplo, certo? Ele tem uma determinada clientela. Certo? Essa clientela, aproximadamente, ele sabe o gosto dessa clientela. Certo? Né? E essa informação, que é o gosto da clientela, não está disponível, por exemplo, para Dilma lá no Palácio do Planalto. Certo? É uma informação que está ali e é necessária para a adequação do funcionamento. Certo? O barbeiro tem que atender bem os seus clientes, senão ele muda de barbeiro. O barbeiro ele tem que fazer o corte que os seus clientes querem, etc. Então isso tem uma certa nível de informação que é local e que não está disponível no resto do sistema. E a verdade, voltando ao argumento do Hayek, tá certo? Veja que é esse o argumento que o Hayek usa para se contrapor à ideia de planejamento central. Sabe? Ele diz que é impossível você centralizar a informação necessária ao funcionamento de um sistema complexo. Como o mercado supostamente é um sistema complexo, então o planejamento é impossível. Mas este mesmo argumento, né, é usado pelo Hayek para criticar a teoria neoclássica. A teoria neoclássica, ela pensa o mercado, né, de uma maneira que pressupõe a centralização das informações e a centralização das trocas, que é a ideia que é explicitada com a ideia de leiloeiro, né, que concentra, de alguma forma, dá um sinal e, a partir desse sinal, ele observa a reação das partes, tá, que compõem o mercado e chega àquele preço que permite fechar todos os mercados. Então, veja que essa ideia então, de sistema complexo é uma ideia, quando ele é aplicada, a economia ela se contrapõe à ideia da teoria econômica dominante, que é a teoria neoclássica. Então, agora, finalmente, tem um termo que aparece aí, que é o termo emergência. As propriedades do sistema como um todo são emergentes, que é motivo de uma verdadeira batalha. Tá certo? O que significa emergente? Intuitivamente é
é o aparecimento do novo, tá certo? Estava tentando encontrar um exemplo aqui para falar desse tema. Quando você olha a natureza, tá certo? Depois a sociedade, tá certo? Não é algo chocante pensar, sabe, que existe uma hierarquia de complexidade, em que o mundo inorgânico é o mais simples de todos, tá certo? E que o mundo orgânico é mais complicado, né? E que o mundo social é ainda mais complicado. Então, agora surge o problema, tá certo? Fora de uma perspectiva criacionista, tá certo? A gente olha para o universo e vê que nos planetas, e nos astros, etc., eles são constituídos basicamente por sistemas inorgânicos. Tá certo? No planeta Terra, né, apareceu o orgânico e apareceu o social, digamos assim, sabe? O social, o histórico, etc. Então existe um problema aí. O que é a vida? Como é que a vida surge? Sabe? A vida, né, ela, num certo momento, você tem atividade inorgânica, sabe? De processos de formação de cadeia de carbono, etc. Uma coisa que eu não entendo, mas de alguma forma existe um processo físico-químico que acontece em certas condições, de repente tem uma coisa que se reproduz, sabe? Que é a vida. Então, vem a ideia de emergência. Então, mas o que é de fato emergência? Sabe? O que é a emergência? É um conceito bastante uma batalha, e porque ele está ligado à própria ideia de complexidade. Sabe? Existem então, o próprio conceito de complexidade, portanto, ele se duplica no conceito de emergência. O que é de fato emergência? O que é o aparecimento do novo? Que é uma coisa importante. Especialmente, né? Eu, há um certo tempo, andei lendo algumas coisas de biólogos e a gente nota uma coisa interessante, tá certo? Que é o seguinte: a grande maioria dos biólogos, tá certo, não faz essa pergunta, o que é a vida. Eles simplesmente estudam a vida, tá certo? Apenas uns são, talvez, porque é uma questão difícil, não muito bem decidida no campo da biologia, né, a explicação de como que o orgânico surge do inorgânico. Isso é uma questão complicada. Então é uma área de pesquisa evidentemente fundamental, mas bastante controvertida e considerada assim um terreno, vamos dizer assim, um pouco pantanoso, um negócio complicado, certo? E também, se for pensar na sociedade, essa questão também aparece, certo? Né? Talvez na sociedade apareça com muito mais força que na biologia, né? Porque você tem claramente o conhecimento científico mostra que houveram vários tipos de sociedade e que umas foram aparecendo a partir das outras, certo? Então, o que é esse processo pelo qual, né, genérico, o que é o genérico, o que é o universal nesse processo de aparecimento de novas formas de sociabilidade, por exemplo, certo? Novas formas. Então, isso é uma temática de ciência social, uma temática importante, que envolve a ideia de emergência. Certo? Bom, agora, então, até aí eu apresentei, digamos, a descrição de como a ideia de complexidade aparece na literatura. Agora, vamos tentar encontrar aqui o mais difícil, que é a ideia de conceito. Certo? E a ideia de conceito envolve uma coisa um pouco... o que é achar o conceito de alguma coisa?
Eu vou tentar dar uma explicação de que achar o conceito de alguma coisa é encontrar uma determinada universalidade, tem que ser concreta, não é uma universalidade abstrata. O conceito implica em definir uma universalidade concreta, não uma universalidade abstrata. Eu vou dar um exemplo para vocês, que aparece nos livros que explicam o Hegel. O Hegel tinha um exemplo que é didático para pensar isso. E aí, que é o exemplo trabalha com polígonos. Polígonos, então podemos pensar polígonos planos, certo? O que são polígonos planos? Triângulo, quadrado, pentágono, hexágono. Eu falei polígonos regulares, mas podemos falar de polígonos irregulares, certo? Então, pense nos polígonos. Certo? Quantos polígonos existem? Infinitos, certo? Infinitos tipos de polígonos, certo? Então, uma coisa é encontrar o universal abstrato. O que é o universal abstrato? É a ideia de polígono. O que é a ideia de polígono? A ideia de polígono tem área, certo? É um chefe plano que tem área, os lados são retos, certo? Eles formam ângulos. Então, formar a ideia do gênero, que é o gênero do polígono, é uma coisa, é um universal abstrato. Veja, porque o polígono ele não existe. Certo? O polígono como tal não existe. Certo? Então, o universal abstrato é alguma coisa que você faz na sua cabeça, mas que se cria na sua cabeça, mas ele não existe. Tá certo? Agora, o Hegel diz assim, não, mas esse mundo dos polígonos tem um universal concreto. E o universal concreto é o triângulo. Por quê? Porque todo polígono pode ser decomposto em triângulo. Então, o triângulo, né, ele te dá uma base conceitual para você pensar o polígono de uma maneira universal. Então, ele dizia que esse triângulo é o universal concreto do mundo dos polígonos. Então, eu vou dizer que achar o conceito é descobrir qual que é o universal concreto, né, que define complexidade. Certo? Eu vou talvez, eu vou adiantar, certo? Eu vou chegar no fim. Certo? Para descobrir esse universal concreto, vai ser crucial a ideia de relação. A ideia de relação. Nós já vimos que o sistema complexo tem muitas partes que interagem, tá certo? E a ideia de relação. A ideia de relação, ela será desdobrada em duas. Né? Uma ideia de relação externa, tá certo? E a ideia de relação interna. Tá certo? Então, quando eu me cinjo a pensar relação como relação externa, eu vou chegar a uma ideia de complexidade. Quando eu pensar que a relação ela pode ser interna, que as coisas estão intimamente conectadas, tá certo? A conexão é íntima, tá certo? Eu vou chegar a duas outras ideias de complexidade. Né? Uma delas será a ideia do filho do sistema e a outra a ideia da dialética. Deixa eu dar um pouco intuitivamente o que é a ideia de relação interna. Pensa vocês numa sala de aula, certo? Não é? Uma sala de aula tem professor e aluno. Uma das maneiras de você pensar isso, tá certo, é que cada um é um indivíduo, tá certo, que interage por meio da linguagem. Tá certo? A outra maneira é pensar isso como um todo orgânico, tá certo? Em que o professor é professor porque tem aluno, aluno é aluno porque tem professor. Os alunos também constituem uma relação de pessoas numa determinada condição. Tá certo? E aí, quando você pensa assim, você já não tem mais uma coleção de indivíduos, mas você tem, pensando uma classe como um todo orgânico. Certo? O que define o todo orgânico? É uma relação, só que aí a relação é interna. Certo? Por quê? Porque o professor define o que é aluno, o aluno define o que é professor. É uma relação que depende dos dois lados. Certo? Então, quando eu pensar a relação meramente externa, eu vou ter um conceito de complexidade. Um
um deles, tá certo, que vai estar ligado à teoria dos sistemas, certo? E um deles que vai estar ligado à chamada pensamento dialético. Certo? Qual é a diferença? É que, no caso do teoria do sistema, a relação ela é entendida como algo que produz simplesmente o todo. No caso da dialética, isso é elevado, mas também é levado a ideia, se traz a ideia de que a relação interna é contraditória. A ideia de que a relação interna é contraditória e as coisas formam unidades de contrário. Então, você tem, não só você tem algo que forma o todo, tá certo? De alguma maneira junta as partes numa determinado todo, mas as partes também elas não são, elas estão em relações que envolvem contradição. Certo? E esse assunto, evidentemente, vai é um assunto, digamos assim, para desdobrar ao longo das aulas. Bom, então agora eu vou. Isso é uma espécie de adiantamento. Certo? Vamos ver como é que a gente chega a isso daí. Eu vou começar discutindo a ideia de análise. Certo? A ideia de análise para poder tentar descobrir, tá certo? Descobrir o conceito de complexidade. Então, análise, como provavelmente muitos de vocês sabem, os professores seguramente sabem, tá certo? Mas eu tenho que pressupor os alunos que análise significa decomposição, ou seja, pegar um todo e analisar significa olhar as partes. Então, você tem um todo, que nós vamos considerar que é um sistema, nós estamos falando de algo que tem um sistema, por exemplo, né? Portanto, é um todo que tem partes. Né? Então, o método analítico requer sempre a divisão do todo para chegar a seus elementos mais simples, ou seja, as partes mínimas do todo. Certo? Então, essa é uma característica do chamado método analítico, ou seja, que é fundamental na ciência, não só na ciência moderna, como também na ciência antiga. Certo? O método de examinar algo, tá certo? Olhando as suas partes. Então, o método analítico envolve distinguir e examinar os elementos que formam o todo para conhecer as suas propriedades. Né? Essas propriedades, né, podem ser concebidas como propriedades exclusivamente da parte, ou pode-se pensar que existem propriedades que são relacionais, ou seja, propriedades que a parte tem porque ela está em relação com uma outra parte. Né? Por exemplo, uma pessoa é professor somente porque ele está em relação com o aluno. Tá certo? Não existe o professor, vamos dizer assim, em si mesmo. Tá certo? Essa é a ideia de que... Então a análise, né, aqui ela vai bifurcar, tá certo? Se eu faço análise pensando, né, que cada parte é um átomo, cada átomo no sentido, não no sentido da física moderna, porque o átomo na física moderna é um sistema, tá certo? De partículas em processo, tá certo? Né? Então, a ideia de um todo fechado, indivisível, que não pode ser autônomo, indivisível, etc. Que é a ideia de átomo nos veio lá da Grécia. Então, as partes, né, se eu imagino que o todo é formado de partes, e essas partes são átomos, certo? Então eu tenho que pensar, se eu tenho que pensar o todo a partir das partes, eu tenho que atribuir às partes apenas propriedades intrínsecas. São propriedades, não posso admitir que existem propriedades que estão associadas ao fato de que a parte está em relação com outra parte. Certo? No campo da ciência social, existem isso que eu vou chamar mais genericamente de atomismo, é chamado individualismo metodológico. Só que o individualismo metodológico não é uma coisa única. Existe o endividamento metodológico da teoria neoclássica, por exemplo,
tá certo? Em que é uma coisa metodológica, não estou falando que eu faço ficção lobos e imaginar que não existe sociedade, que não é isso, certo? Mas metodologicamente eles pensam cada indivíduo como se fosse um átomo, certo? Que tem determinado conjunto de propriedades. Existem outras ramas de individualismo, por exemplo, o Hayek, que nós discutimos ontem, tá certo? Em que o indivíduo não é um átomo, certo? E, aliás, ele é crítico da ideia de pensar o indivíduo como átomo. Ele é um elemento que se define também pelas relações, pelas normas, pelas regras que ele segue, etc. Então, a ideia do método analítico, tá certo? É pegar um determinado todo, decompor o todo, examinar as propriedades das partes, sejam elas entendidas como intrínsecas ou relacionais, e aí você tem que verificar se é possível agrupar os conhecimentos das partes para dele compor um saber sobre o todo. Certo? Essa é uma perspectiva geral sobre o método. Certo? Então, e aqui vamos um pouco mais à frente nessa bifurcação. Né? Então, você tem um todo e suas partes. Então, nós temos que saber se as partes formam um agregado, uma composição, veja que vai ter três ramos, né? Ou um todo integrado e organizado, ou uma totalidade. Né? Veja que na maneira de pensar aquele conjunto que eu estou analisando, existem várias possibilidades. A análise é um princípio válido em geral, tá certo? A ideia de analisar e depois fazer a síntese e voltar os elementos para o todo, essa é uma ideia válida, mas aí existem alternativas. Certo? Eu chamei uma das alternativas de agregado, a outra eu chamei de composição, a outra eu chamei de todo integrado e organizado, e a ideia de totalidade. Então, se as partes forem consideradas separadas e o todo for redutível a elas, as partes formam um agregado. E este agregado é o todo. Certo? Esse é o caso, dos economistas especialmente, é o caso da teoria neoclássica. Ela pensa o todo como um agregado. Aliás, o termo é usado corriqueiramente na microeconomia neoclássica. Porque ela admite, que as partes elas sejam separadas. Elas podem ser pensadas como se elas fossem um átomo, como se elas fossem autônomas, como se elas fossem... Então, a primeira possibilidade é pensar as partes como separadas. Agora, as partes podem ser pensadas como separáveis, mas o todo não é redutível a elas. Pode não ser redutível a elas. Certo? E elas formam, então, nesse caso, uma composição. Tá certo? Eu posso pensar as partes, tá certo? Mas as partes, de alguma maneira, elas formam o todo, tá certo? Então eu posso pensar as partes como separadas, tá certo? Mas eu não posso reduzir o todo às partes. Ou seja, as propriedades do todo não podem ser reduzidas às propriedades das partes. O todo ele tem uma certa autonomia, digamos assim. Então você tem uma outra possibilidade, que eu chamei de composição. Aqui é um pouco de criar conceitos. O termo composição e agregado pode ser usado aí, eventualmente, como sinônimo. Aqui, agregado e composição são duas coisas, são duas funções diferentes. Composição seria a forma como as partes se interligam. Porque o modo como por exemplo, quando elas têm propriedades relacionais, as propriedades não são intrínsecas apenas, são relacionais. Nesse caso, tá certo? Você pode pensar as partes. Eu posso pensar no professor, eu posso pensar nos alunos, tá certo? Individualmente. Mas eu não posso imaginar, tá certo, que uma sala de aula seja redutível à propriedade do professor e às propriedades dos alunos. Tá certo? Eu tenho que pensar que a interação entre eles, de alguma forma, é que vai constituir a classe. Tá certo? Não sei se ficou claro. Né? Então,
Agora, tem uma terceira possibilidade, mantida a impossibilidade de redução, se as partes não forem separáveis, sabe? Elas formam um todo. Agora elas não são mais separáveis, eu não posso mais pensá-las separadamente. Tá certo? Elas são pensadas como partes do todo, como funções do todo. Tá certo? No caso de quem é economista, aí tem pouca intuição. Os sociólogos não, porque os sociólogos conhecem a corrente funcionalista, e a corrente funcionalista traz essa ideia imediatamente. Tá certo? Em que seja micro ou macro sociedade, as partes são entendidas como partes conectadas ao todo e que são funções do todo. Elas se definem pela função que elas exercem no todo. Então, é uma terceira possibilidade. Então, veja, a primeira possibilidade, ela companheiro humano. O nosso humano, cada órgão desse. Isso, exatamente. Eles não são nada sozinhos. Mexer aqui que não. Essa é uma ideia interessante. Eu estou me lembrando na política do Aristóteles, que tem uma coisa interessante que é justamente que é um contraponto interessante ao modo, por exemplo, que os economistas pensam a sociedade e o modo como ele pensava. Tá certo? Porque para ele, tá certo? A sociedade era a polis, ou seja, a cidade. Tá certo? Então tem um momento, não é, em que ele imagina, não é, o caso de um daqueles indivíduos que se separa da cidade. Tá certo? Então ele diz assim, aquele que se separa da cidade, tá certo? Ele deixa de ser um homem, ele se torna uma águia, ele se torna são os bandidos, tá certo? Que deixam o convívio da cidade e se tornam estranhos, tá certo? Deixam de ser, na verdade, homens, tá certo? Para ser uma coisa inferior, tá certo? Porque a totalidade da polis é que dá, vamos dizer assim, é como se fosse uma coisa orgânica, como se fosse os órgãos. Tá certo? Um homem não gregário é um monstro, uma Isso, besta ou é um deus, mas nunca um homem. Nunca um homem, tá certo? Um homem só tem que soltar na sociedade. Essa é a ideia, certo? É uma ideia bastante antiga e que aparece também então, desculpa que eu tive aqui. Vai colando na cabeça de vocês, está um pouco colando na minha. Então, se as partes não forem separadas, ela forma um todo funcionalista com uma totalidade dialética. Eu vou depois tentar separar essas dois ramos. Veja que eu já dei a dica, né, tá certo? Mais ou menos de como que se separa a ideia de um todo funcionalista e de um todo dialético. Então, quando se admite a redutibilidade do todo às partes, tem-se uma concepção atomista de mundo. Certo? Quando se nega a redutibilidade, tá certo? Mas se aceita a separabilidade, tem-se uma concepção compositiva do mundo. As partes têm relações e elas formam o todo. Tá certo? Elas se compõem para formar o todo. Quando se admite a irredutibilidade e a inseparabilidade do todo às partes, tem-se ou uma concepção do mundo holística ou, alternativamente, dialética. Certo? Então, você veja que tem... lembra aquele quadro que eu apresentei aqui? Aquele quadro ele está sendo preenchido, vamos dizer assim, no conteúdo, a razão pela qual eu cheguei naquele quadro. A distinção entre a concepção holística e a concepção do mundo será feita depois. Então aqui nós temos você tem uma concepção reducionista, atomista, reducionista, uma concepção compositiva, certo? E uma concepção holística. Certo? Bom, as raízes dessas concepções atomista e holística. Certo? Então, né, que eu vou seguir um pouco a transparência. Então, na história da civilização ocidental, se emanam dois grandes paradigmas, o aristotélicos e a da ciência moderna.
A concepção de mundo aristotélica é holística, mais precisamente cósmica. Tá certo? A concepção de mundo da ciência moderna é atomista e mecanicista. Tá certo? E para chegar a isso, teríamos que investigar a história do conhecimento, a história da ciência. Não podemos fazer isso. Mas o fato é que essa concepção assim, holística aparece já na atividade clássica, tá certo? E é a ciência moderna que vai, na verdade também nasceu lá nos gregos a concepção atomística, tá certo? Mas ela só se torna dominante na época moderna, com a ciência moderna, tá certo? A ciência moderna tem quantos séculos? Sexto, século XVI, inclui 16, 17, 18, 19, 20. A ciência moderna tem 25 séculos. A concepção aristotélica dominou o pensamento da humanidade por 16 ou 17 séculos. Então, a ciência moderna é relativamente nova nesse período. Ainda não se sabe se ela vai durar tanto quanto durou Aristóteles. Se a ideia de complexidade, de fato, for tão importante que conduza a uma revolução da ciência, a ciência moderna será superada por uma ciência que tem nome ainda, uma ciência. Então, a concepção de mundo da ciência moderna é atomista e mecanicista. Então, é tudo ligado. As partes são atômicas e, portanto, elas só se interagem externamente, tá certo? Então, só existe causalidade eficiente, a causalidade é externa, tá certo? Então, um sistema mecânico é uma máquina. Agora, pensado conceitualmente, certo? O que é um sistema holístico? O sistema holístico é um conjunto de partes que se encontram internamente vinculadas, formando um todo bem organizado. Certo? Então, veja, o sistema holístico, eu preciso da ideia de relação interna. Certo? As partes, elas estão conectadas internamente. Uma se define pelas suas relações com as outras. Certo? Não são mais átomos, mas partes que foram orgânicas. Certo? Organicamente. Então, um todo, ele não é separável, ele não separável possui uma ordem, uma organização interna, uma estrutura. Tá certo? O que é o conceito básico, tá certo? Toda a concepção de um todo dessa maneira é a ideia de estrutura. A estrutura é o nexo, o conjunto das relações entre as partes. São as relações que dão origem à ideia do conceito de estrutura. Certo? Então, a estrutura é aquilo que se manifesta como organização. Certo? Mas a própria fundamento são as próprias relações que as partes têm entre si e que é chamado usualmente de estrutura. Mas então, o que é a estrutura? Então, aqui a estrutura significa o conjunto dos nexos internos, que definem as partes enquanto tais. Veja que as partes são definidas pelos nexos. Então, os nexos aqui não são mais externos. Quando você tem átomos, né, partes são átomos, nexos externos. Mas agora você não tem mais isso. Tá certo? Você tem que os nexos internos, que são chamados de internos, definem o que são as partes. Não é? Então, voltando ao exemplo do professor e aluno. Professor e aluno formam um pequeno sistema, digamos assim, em que um se define pelo outro. Então, é a própria relação professor-aluno, que define que uma pessoa que está ali naquela posição é professor e o professor, e os outros que estão em outra posição são alunos. Então, digamos assim. Agora, o conceito de organização tem um conceito forte de organização e um conceito fraco de organização, certo? Que nós vamos utilizar aqui para decompor a ideia de sistema. No caso de um sistema forte, ele tem estrutura.
Certo? No caso do sistema fraco, a gente vai falar simplesmente em interação. Tá certo? Um sistema de interação e um sistema estruturado. São duas coisas parecidas. O fundador da teoria dos sistemas é o Bentalab. Escreveu um livro importante que chama Teoria Geral dos Sistemas. Se você for ler esse livro, como eu fiz, você vai perceber que o Bentalab ele oscila, ele não deixa em nenhum momento claro se ele optou por um conceito, porque o termo organização é fundamental na teoria do sistema. Ele não deixa muito claro, tá certo, se ele está fundando a ideia de organização na ideia de estrutura ou na ideia de interação. Tá certo? Interação das partes. Porque se você fundar a ideia de sistema na ideia de interação, você vai voltar ao mecanicismo de alguma maneira. Certo? Porque você vai voltar à possibilidade de pensar interação como meramente decorrente de relações externas. Tá certo? Agora, se você pensar que uma organização tem uma estrutura, tá certo? Né? Aí, o que define, o que fundamenta o sistema é a estrutura, ainda que você possa considerar que as partes interagem, etc. Tá certo? Então tem uma distinção aqui. Lembra no quadro que eu fiz, tá certo? Está pequenininho, mas como vocês já viram, né, tinha uma coluna em que eu colocava o atomismo, e depois o sistemismo, que estava no meio, eu desdobrava em dois. Tá certo? Um, que a palavra-chave era interação, e outro que a palavra-chave era organização e estrutura. Tá certo? Então, eu estou tentando chegar nos meus conceitos. Deixa eu pensar um pouco aqui. Como é que está tem o tempo do relógio e o tempo do cansaço. Também tem o tempo, não só o cansaço meu, como o cansaço de você. E às vezes vejo como que eu estou na minha exposição. Bom, eu vou ter que continuar, não vai ter jeito. Se for o caso, a gente para agora. Vamos dar uma parada para ver. Então, tentando ainda, indo naquela linha, vocês vejam que eu estou juntando várias coisas por vários caminhos, convergindo para aqueles três conceitos de complexidade. Então, eu vou falar um pouco do holismo antigo e o holismo moderno. Né? Vou falar que todo aristotélico é um cosmos, ou seja, um universo finito, orgânico e harmônico. Essa ideia do Aristóteles, a melhor maneira de passá-la, tá certo? É falando de como que o Aristóteles explicava o movimento, a queda dos corpos. Tá certo? Né? Então, existe uma física, certo? Né? E esse é interessante ver como que ele explicava a queda dos corpos. Então, ele dividia os corpos em corpos pesados e corpos leves. Né? Os corpos leves, eles subiam. Os corpos pesados desciam. Tá certo? E por que ele subia e por que ele descia? Tá certo? Porque ele tende para, vamos dizer, o lugar dele na ordem cósmica. Tá certo? Eles têm uma inteléquia, que era o nome que era utilizado, ou seja, uma espécie de alma do corpo, tá certo? E o corpo pesado, né? A alma dele mandava ele para o solo, que é o lugar dele, tá certo? Cada coisa tem o seu lugar e ela tende para se posicionar no seu lugar no cosmos. Então é uma compreensão que evidentemente é muito mais rica do que isso, mas intuitivamente posso passá-la com essa maneira, pensando o próprio movimento que era dos corpos, cuja teoria foi radicalmente modificada pela ciência moderna, certo? Né? Em que se vai banir a ideia de que há alguma coisa no corpo que o faz tender
procurar o seu fim, o seu destino, que é o lugar onde ele deve estar, sabe? Você vai criar a ideia de ação da gravidade, etc. Então, na ciência moderna, essa ideia de todo, a ideia holística, ela vai aparecer na ciência, por exemplo, na sociologia funcionalista, por exemplo. Né? Mas aí você já vai abandonar a ideia de cosmos, e vai ter a ideia de uma totalidade funcionalista, em que você vai explicar o funcionamento da sociedade, por exemplo, observando, né, como que essas partes elas atuam para a reprodução do todo. Certo? Então, essa ideia de holismo antigo alguma coisa conserva no holismo moderno, mas também tem modificações. Quando nós fomos estudar na sexta aula, na teoria geral dos sistemas, na visão do Erwin Laszlo, vocês vão ter muito claro isso daí, certo? Vai ficar claro, porque é um autor que põe isso muito claro, certo? O que é essa ideia do holismo moderno. Então existe essa diferença, né? E estou introduzindo a ideia aqui de dialética. O todo ele é pensado, tá certo? Como uma totalidade permeada de contradições. Essas coisas vão ter que depois enriquecer, tá certo? Mas vocês sabem, pela divulgação, digamos assim, até a mais vulgar do marxismo, a ideia de que as coisas têm movimento devido às suas contradições. Mas eu vou colocar, nesse momento, a dialética entre parênteses. Então, nesse momento, eu preciso dizer que há duas concepções bem diferentes de sistema complexo. Uma delas que é ainda mecânica, mas não reducionista. Para ela, o sistema é uma composição de partes que interagem. Certo? E uma outra que é holística e estrutural, mas não cósmica. O sistema é um todo internamente estruturado. Então, aqui já tem as duas primeiras definições de complexidade. Uma delas está ligada ainda à ideia mecânica. Ela vai estar centrada na ideia de interação. Ela vai pensar que aquele conjunto de partes que interage daquela maneira, como nós descrevemos inicialmente, pode ser descrito por meio de suas conexões externas. Né? Você pode construir um modelo, né, matemático do sistema complexo. Certo? Porque você ainda está pensando ainda no interior, vamos dizer, desse grande paradigma que é a mecânica. Né? Só que, qual é a diferença em relação à mecânica clássica? A mecânica, o problema do desenvolvimento da matemática. Tá certo? Até o final do século XX, tá certo? A possibilidade de pensar sistema dinâmico estava muito reduzida por causa de uma incapacidade de calcular. Você tem que fazer tudo na mão, no papel. Então, você se restringia a estudar sistema dinâmico, que é equação diferencial e equação diferencial, muito simples. Tá certo? Com os computadores, foi possível estudar sistemas dinâmicos extraordinariamente complicados, certo? Com muitas partes que interagem, etc. Né? E aí foi possível estender a ideia, tá certo? A ideia de ciência para abranger não apenas aquilo que se considerava admissível na ciência, mas um objeto maior, um campo maior. Essa mudança, percebam, tem uma mudança qualitativa aí, mesmo continuando, vamos dizer assim, a própria tradição da ciência moderna, mas pensando o sistema dinâmico de uma forma ampliada, que se tornou possível por meio da computação, e por meio da descoberta do caos determinístico, pela descoberta
de toda uma teoria matemática, a teoria matemática da computação, a teoria, sei lá, a teoria dos sistemas dinâmicos evoluiu extraordinariamente, tá certo? Se pode pensar não com sistemas dinâmicos seriais, mas com sistemas dinâmicos paralelos, em que as partes interagem. Você tem então, uma das concepções de sistema complexo é essa, tá certo? Cuja ideia central é a ideia de interação, né? É a ideia de interação. É a ideia de interação, então, em que as partes são muitas, variadas, interagem daquelas maneiras que eu mencionei no início, mas você se restringe a pensar que as relações entre as partes são externas. Certo? Né? Quando se formula modelos matemáticos. Então, essa é uma linha de pesquisa em ciência da complexidade, que a complexidade é definida, né, por meio de interações. Relações que são relações externas entre as partes. Certo? Então, você tem aí um conceito desse conceito de complexidade está ligado à ideia de sistemas de interações que que não são, na verdade, descritíveis. Em economia são aqueles modelos de agentes, né? Não, mas mesmo o modelo de agente, tá certo? Ele, por exemplo, imagine uma cidade, tá certo? É impossível você fazer você botar no computador fazer um modelo que fosse capaz de cobrir totalmente o que acontece numa cidade. Tá certo? Foi feito na cidade, lá em Santa Fé, fizeram uma coisa maluca. Tá certo? Eles queriam estudar uma coisa experimental, evidentemente. Tinha uma cidade, tinha um rio, tinha umas pontes, tá certo? Então, eles fizeram um modelo com os recursos nos Álamos dessa cidade. A cidade tem 500 mil habitantes. Então, eles criaram os prédios, tudo no computador. Como se fosse um joguinho desses que vocês brincam aí, certo? Criaram os carros, tudo eletrônico, tudo virtual, certo? Tudo virtual. Criaram os carros, criaram as pontes, certo? E o que eles faziam? Aí eles faziam experimentação, certo? Por exemplo, tira essa ponte aqui, o que acontece no trânsito? Só que, evidentemente, certo? O modelo jamais reproduzia, de fato, a cidade. Certo? Inclusive porque as pessoas, né, criam, tem uma criatividade, né, que está sempre acontecendo, que vai melar o modelo. Tá certo? Mas, então, essa pesquisa nessa área consiste justamente em fazer modelos, tá certo? Modelos dinâmicos, com sistemas dinâmicos computacionais, tá certo? Modelos sistêmicos computacionais, mas que evidentemente são sempre uma simplificação em relação àquela realidade que se está modelando. Tá certo? Tem aquelas características, são fora do equilíbrio, está tudo sempre com um processo dinâmico, etc., mas tem essa característica. Professor, seria no caso então a ideia de que o choque no sistema complexo, nesse caso do sistema complexo mecânico, seria, tal qual na ciência moderna mecânica, apenas um choque exógeno? Bom, a mudança do sistema seria apenas por um choque exógeno, seria isso? Veja, o sistema complexo, ele é pensado sempre como aberto, tá certo? Essa é uma característica geral. Agora, quando você faz um modelo, necessariamente você faz um modelo fechado, tá certo? Todo modelo matemático é um sistema fechado, tá certo? E aí você vai distinguir entre variáveis endógenas e variáveis exógenas, tá certo? Então, no modelo, se você quer estudar o comportamento do modelo, você vai mudar da mesma forma como você faz em microeconomia. Você muda a variável exógena e vê o que acontece com as endógenas. Certo? Isso é um exemplo. O que aconteceu, quando eu era garoto, mas aconteceu também,
a gente aprendeu que os grandes déficits desapareceram porque teria havido uma mudança paulatina do hábitat, etc. Sejam variáveis internas ao sistema Terra que foram. Depois veio uma nova teoria admitindo uma variável exógena. O tal do grande meteoro, sei lá, estourou em cima lá de Yucatán, tarará. Então produziu uma mudança já não paulatina, mas abrupta do clima. Isso alterou tudo e fez com que os grandes déficits desaparecessem de estupro quase, que aí paulatinamente os mamíferos foram se envolvendo. A ideia que ficou. Aí começou-se a coligir informações que mostravam que efetivamente tinha caído o tal do asteroide enorme, tarará, e que tinha produzido uma mudança climática. Aí é uma variável externa, que o sistema Terra não poderia. Quer dizer, só pela observação do sistema Terra internamente, não produziria esse asteroide. O asteroide veio de uma coisa de fora. Não sei se é isso que... Não, todos os sistemas naturais são abertos, desse sentido. Tá certo? Né? É intuitivo isso. Esse o exemplo que ele está dando é isso. Todo o sistema natural. Agora, quando você faz o modelo é sempre fechado. Isso é uma característica do método. O método te obriga a fechar o modelo. Mas você permite que a variável afete. E exogenamente. Você distingue entre variáveis exógenas. Né? Mas é imprevisível. Como é que vai prever um asteroide para alterar tudo? Isso mudou o curso da evolução, por exemplo. Quer dizer, nada mais do que isso, a evolução inteira que vai dar pela teoria da evolução mudou tudo, né, na verdade. Porque um montão de espécies se extinguiram e outras, quer dizer, tornaram-se privilegiadas por um novo hábitat, etc. Mudou tudo na forma da vida. Então voltando a essa transparência, existe uma concepção de sistema complexo que ainda é mecânica e outra que é holística e estrutural. Deixa eu só terminar. Então, a estrutural não pode ser colocada em termos matemáticos. Por quê? Porque a ideia de estrutura, a ideia de um sistema de relações, tá certo? Que pelo menos na matemática, digamos assim, que nós usamos. Certo? Eu não gosto de falar porque eu não conheço matemática. A matemática é um campo vastíssimo. É capaz de ter alguns ramos da matemática que são capazes de dar conta da questão de estrutura. Pois não. Sim, em relação ao tema das modelações matemáticas para entender as interações dentro de um sistema e a evolução futura de um sistema. Na verdade, aí tem um suposto que é conhecer efetivamente as relações como se dão na realidade. Sim. Porque sem isso não é possível entender, poder fazer a modelação. Na verdade, aí há uma suposição da própria ciência, no sentido de que conhece efetivamente como se dão as interações entre as partes. Sim. E o conjunto de interações que estão atuando. E aí tem um problema que é o fato de como manejar ou como entender aquilo que não está previsto dentro de esse conjunto. Por exemplo, estou pensando quando se fala, por exemplo, no caso da transgênica, dos organismos geneticamente modificados, que tem um conjunto, tem um grande espaço que a ciência não conhece. E as modelações se baseiam somente na parte conhecida. Então aí tem um campo de riscos enorme dentro da orientação atual da ciência, mesmo pensando em sistemas complexos, não somente na visão mais tradicional. Que no seu argumento está a ideia da complexidade. Exatamente. Por isso que você pensa, tá certo, que a razão, os hackeanos, tá certo, que a razão construtivista que acha, tá certo, que domina a realidade com bastante precisão, de fato não o faz. Tá certo? Então ela se mete em certas esferas, tá certo, e produz, como ela não é capaz de descobrir todas as conexões que ligam os fenômenos. Esse é o seu argumento, é isso. Estou repetindo o seu argumento de outra maneira.
É isso, não, isso é uma das ideias da complexidade. A ideia de complexidade traz, inevitavelmente, uma ideia de modéstia da razão em relação à razão, vamos dizer assim, tal como ela se configurou na época moderna. Reconhece-se uma limitação na capacidade de conhecer. Nós temos uma limitação da capacidade. Agora, essas coisas são complicadas. Se tivesse um filósofo cartesiano, capaz de dizer, não é assim, você está enganado. Né? Existe essas coisas, todas elas são complicadas. Eu recomendo tomar cuidado com as ideias. Certo? Não é... Então, e o que é então a ciência moderna? Talvez é melhor ler. Tem bastante coisa. Você acha? Dá uma parada? Nós não estamos em rendimento da crescente. Estamos em crescente. Vamos dar uma parada.